Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, nós estamos numa nova série de programas sobre o livro de Romanos. Nós vamos aprender juntos muitas coisas importantes que têm a ver com o relacionamento nosso com outras pessoas que são pecadoras como nós. No livro de Romanos, a gente aprende como Deus se relaciona com pessoas erradas. Comigo. Como Deus se relaciona comigo, uma pessoa errada. Com você. Talvez você seja menos errado ou menos errada do que eu, mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Mesmo quando tentamos fazer o bem, nós cometemos erros, somos errados. Então, nós vamos estudar este assunto no livro de Romanos. Mas antes disso, eu quero lembrar você da importância de você acompanhar a gente, e isso vai ser muito bom para a gente também, e para outras pessoas, isso é mais importante, você acompanhar a gente no nosso Facebook. Olha, entre lá, é larefamilia.novotempo. Você já curtiu a nossa página? Se você curtir a nossa página, você vai receber todos os dias, ali por volta das 5 horas da tarde, a publicação de um videozinho curto em que eu procuro entregar para você uma mensagem, normalmente uma mensagem da Palavra de Deus. Então, receba este vídeo, se você quiser utilizar no seu culto vespertino, no culto da família da noite, pode utilizar, mas se você quiser participar do trabalho de Deus, compartilhe esse vídeo, porque este vídeo pode mudar a vida de alguma outra pessoa. Mas eu também quero convidar você a entrar no Instagram. O Instagram do Lar e Família é larefamiliaNT. Tudo junto, Lar e Família NT, de Novo Tempo. E também no blog. No nosso blog estão os programas anteriores. Ali no blog, para você acessar o blog, você entra na página da Novo Tempo, novotempo.com/larefamiliaNT. Ou melhor, só Lar e Família. Eu vou repetir para você não errar. Eu errei, mas você não vai errar. É novotempo.com/larefamília. Sem NT. Não erre, hein? novotempo.com/larefamília. Ali no blog, você pode solicitar o seu curso Família Feliz. É um curso que utiliza a Bíblia como base, como critério para as relações familiares. Você quer coisa mais importante do que isso? E é isso que nós estamos fazendo aqui no programa Lar e Família. Mas vamos para a Bíblia. Vamos para o livro de Romanos. Se você está em casa, claro, não faça isso se você está assistindo aí no seu carro ou em alguma circunstância que envolva risco. Mas se você está em casa, pegue a sua Bíblia durante o programa. Abra a sua Bíblia, tem uma Bíblia só sua. Pegue também uma lapiseira. Eu tenho uma lapiseira, eu carrego na verdade duas. Aqui está uma delas, com a ponta bem fina. Uma com ponta para sublinhar e outra com uma ponta mais fina para eu anotar algumas coisas na minha Bíblia. A minha Bíblia está cheia de anotações. Ela é a palavra de Deus. Eu sublinho textos que se tornam importantes para a minha experiência cristã, para que ao eu folhear a Bíblia, os meus olhos logo caiam naqueles textos que para mim foram importantes na minha caminhada cristã. Você vai encontrar outros textos, você vai sublinhar outros textos, mas sublinhe, utilize a sua Bíblia como uma ferramenta de estudo para você se aproximar de Deus, para você conhecer a Deus. É através da Bíblia que nós conhecemos a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Não utilize as suas emoções como critério para a sua experiência religiosa. As suas emoções e as minhas emoções não são dignas de confiança. Jeremias 17, capítulo 17, verso 9, melhor dizendo, diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Portanto, não utilize as suas emoções como critério para as suas ações e decisões em relação às coisas espirituais. O meu critério precisa ser a palavra de Deus e não meus sentimentos. Vou dar um exemplo para você.
eu me acordo hoje e não estou com vontade de ir à igreja. É sábado, é dia de adorar a Deus. É dia de estar congregado com o povo de Deus. Sábado é o dia para fazer isso. Sábado é o dia para levar a minha família à igreja. Como Jesus fazia? Jesus ia à sinagoga no sábado. Jesus ia com seus discípulos no sábado à sinagoga. Paulo fazia isto. Os apóstolos também iam à sinagoga. Mas tem sábados que eu me acordo e não tenho um sentimento bom para ir à igreja. Você sabe que tem sábado que eu me acordo, meu sentimento está mais para o travesseiro do que para a igreja. Se eu me habituei desde a infância a considerar os meus sentimentos como critério para as minhas escolhas, o que eu vou fazer nesse sábado? Eu vou ficar com a minha orelha grudada no travesseiro, é lá que eu vou ficar. Porque eu aprendi a ser uma pessoa sensual. Agora tem uma coisa nova aqui. O que é sensual? Nós estamos habituados a pensar em sensualidade apenas ligada às coisas sexuais. Mas sensual é aquela pessoa, Judas verso 19, ali no livro de Judas, no verso 19, porque não tem capítulo, só tem verso o livro de Judas, né? Então, ali em Judas, no verso 19, Judas diz que sensuais não têm o Espírito Santo. As pessoas que não são regidas pelo Espírito Santo são pessoas sensuais, que são regidas, ao contrário, não são regidas pelo Espírito Santo, são regidas pelo seu próprio espírito, pelo seu próprio sentimento. Mas eu sou pecador, meus sentimentos não são dignos de confiança, e se eu sou regido pelos meus sentimentos, sou regido por eles para a minha própria destruição. Isso vai acabar com a minha vida, isso vai acabar com os meus relacionamentos, isso vai acabar com a minha saúde, isso vai acabar com os meus filhos, isso vai acabar com o meu casamento, e isso vai acabar com a minha vida espiritual. Porque eu não posso ser regido pelos meus sentidos, ser uma pessoa sensual. Eu preciso ser regido pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz lá, como diz lá em Hebreus, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Paulo fala isso. Lá em Hebreus, eu creio, não está escrito, há uma grande controvérsia em relação à autoria do livro de Hebreus, mas eu creio e não estou dizendo que foi, mas creio que foi Paulo. Então, lá no livro de Hebreus, está dizendo, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes admoestai-vos, e mais, quanto mais o tempo do fim se aproxima, eu devo estar mais me congregando e indo à igreja. Por que eu vou à igreja? Indo à igreja não apenas para receber, claro que a gente recebe alguma coisa lá, mas eu devo ir para dar. É porque é na igreja que nós nos organizamos para o serviço, nós nos organizamos para a missão, nós alcançamos outras pessoas. Eu não vou à igreja para ser cumprimentado. Sabe que tem gente muito dodói que diz assim, eu não vou mais à igreja porque ninguém me cumprimenta, ninguém olha para mim, ninguém sorri para mim. Não. Eu não vou à igreja para ser cumprimentado, eu não vou à igreja para receber sorriso, eu vou à igreja por duas razões. Eu vou à igreja para ouvir a palavra de Deus e eu quero sentar lá na frente. Eu me lembro quando comecei a minha experiência cristã, eu sentava lá à frente, bem à frente, para não me distrair, não quero ver ninguém, não quero saber quem está rindo para mim, quem não está rindo para mim. Eu quero escutar a pregação da palavra de Deus, porque isso vai trazer vida para mim. Segunda razão pela qual eu devo ir à igreja. Eu devo ir à igreja para ajudar outras pessoas, para alcançar outras pessoas, para estar disponível para outras pessoas, para participar de maneira positiva nesta relação, nesta comunhão, neste grupo, nesta congregação de crentes que se animam uns aos outros nessa caminhada para a vida eterna. Para isso que eu vou à igreja. E sabe, se você não gosta de ir a uma igreja grande, vá a uma igreja pequena. Nas igrejas pequenas, você tem mais oportunidades para serviço. Mas eu estou contando estas coisas para você para dizer que a minha vida não pode estar regida pelos meus sentimentos. Ela precisa estar regida pela palavra de Deus. Então vamos tomar a palavra de Deus
e vamos para o livro de Romanos. No programa anterior desta série, nós vimos que Paulo inicia o capítulo 1, no livro de Romanos, o verso 1, falando do seu chamado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Depois ele cita as Escrituras no verso 2. Depois ele fala de Cristo de novo, que veio da descendência de Davi. Isso era importante para o tema que ele ia tratar aqui no livro de Romanos, nessa disputa entre judeus e gentios dentro da igreja cristã de Roma. Mas nós não vamos nos ater muito a este tema nesta nossa série. Depois, no verso 5, Paulo fala de onde derivava a sua autoridade como apóstolo. E tudo isso, quando eu leio isto aqui, eu fico pensando na minha casa. Eu também fui chamado para ser apóstolo dentro da minha casa. Apóstolo é um representante. Eu sou representante de Jesus, de Deus, dentro da minha casa. Eu não estou na minha casa por acaso. Ainda que se a sua casa não esteja bem, você esteja sofrendo dentro da sua casa, você não esteja sendo respeitado como esse apóstolo enviado da parte de Deus, como seu representante, você não está aí por acaso. Paulo reconhece isso quando fala, quando se dirige aos romanos. A sua autoridade deriva de Cristo. Ele diz, por intermédio de quem, no verso 5, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. E agora, no verso 6, Paulo diz, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo diz, eu fui chamado, você também foi chamado, e nesta relação mútua, todos nós fomos chamados, não estamos aqui por acaso. E é este sentimento que precisa permear uma vida de família. Eu fui chamado, minha esposa foi chamada, não nos casamos por acaso, fez parte do propósito de Deus. Nossas filhas não nasceram por acaso, Deus as trouxe com as suas virtudes, com os seus defeitos. Nós também somos pais com nossas virtudes, com nossos defeitos, mas aí estamos por chamado de Deus. Fica aí, que a gente volta a conversar sobre esse assunto logo depois do intervalo. Até já. Então, você já tomou tempo para curtir o Facebook do programa Lar e Família? Quando você curte, você recebe diariamente uma mensagenzinha da parte do programa que você pode compartilhar e assim ajudar outras pessoas. Você pode trabalhar a Deus de maneira real e também de maneira virtual, através do nosso Facebook ou através do nosso Instagram. Os endereços estão aparecendo aí para você. E eu quero lembrar a você que lá no blog do nosso programa, onde você encontra os programas anteriores, você pode também pedir o estudo da Bíblia chamado Família Feliz. É um privilégio estudar a Bíblia, estudar temas de família, melhor dizendo, com base na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Mas vamos para o estudo da Bíblia. Nós estamos numa nova série, estudando o livro de Romanos. Nós já vimos no primeiro bloco Paulo falando da sua autoridade. Sabe que é bom a gente de vez em quando falar isso em casa? De onde vem minha autoridade como pai? De onde vem sua autoridade como mãe? Nossa autoridade como pais vem de Deus. A doutrina criacionista de que Deus fez todas as coisas pressupõe propósito. Nós não somos pais por acaso. Ainda que alguns pensem que foram pais por acaso, não foram por acaso. Há propósito. Deus teve propósitos nisso. Deus é santo. Deus é sábio. E é bom você relembrar esse propósito para seus filhos. Dizer, meu filho, minha filha, não foi por acaso que você nasceu. Não foi por acaso que você está aí. Eu vejo alguns pais dizendo ao contrário. Olha, não era para você ter nascido, mas por acaso apareceu. Não existe isso. Você infunde nos filhos uma alta noção de valor próprio, de autoestima, quando você mostra para eles que eles apareceram na sua vida por propósito de Deus.
Tem pais que dizem, eu não aguento você, eu não sei onde estou com a cabeça, eu não suporto você, quando é que você vai sair dessa casa? Não é assim com pais que estudam a palavra de Deus? Com pais que recebem da palavra de Deus o propósito da sua vida. E por falar nisso, quando eu sou pai, o propósito maior da minha vida não é o meu trabalho, não é ganhar dinheiro, né? Não é ter fama, não é ter poder, não é ser conhecido. O maior propósito da minha vida é levar filhos para o céu. E nesse propósito entra o meu casamento. O meu casamento, enquanto eu tenho filhos em casa, ele deve se manter e ele está acima da criação dos filhos. Ele é mais importante que a criação dos filhos, porque é da estrutura do casal que deriva a felicidade dos filhos. Então, o meu casamento precisa estar bem para os filhos estarem bem, mas meus filhos precisam entender que eles fazem parte do propósito de Deus. Nós não estamos juntos por acaso. Há propósito, há uma eleição, há uma escolha por parte de Deus. E agora Paulo segue, estamos no capítulo 1 do livro de Romanos. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, se você está sentado no sofá, pega uma régua. Eu tenho réguas aqui na minha Bíblia, já mostrei para você. Essa aqui é uma das reguinhas que eu tenho. Eu tenho réguas bem fininhas para não ocuparem muito espaço da Bíblia, minha Bíblia não ficar inchada, mas eu uso essas réguas para sublinhar. Tenho algumas lapiseiras que uso para sublinhar, para destacar alguns textos. E eu tenho alguns textos destacados aqui no capítulo 1 do livro de Romanos. E Paulo diz no versículo 8, primeiramente, dou graças a Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós. Olha que coisa positiva. Já pensou um pai dizendo isso para os filhos? Eu dou graças a Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo não começa dizendo você está errado nisso, você fez isso errado hoje. Olha como Paulo começa. E Paulo iria tratar de um tema difícil. Estava havendo um conflito entre judeus cristãos e gentios cristãos, que haviam se convertido ao cristianismo, mas não eram judeus. Lembra que eu contei para você? E a igreja de Roma tinha uma boa porcentagem de gentios e outra boa porcentagem de judeus que haviam saído de Roma no ano 49, por ordem do imperador Cláudio, isso nos conta Suetônio, o historiador. Eles haviam saído, mas agora no ano 54 voltam e encontram a igreja dominada pelos gentios que haviam se convertido ao cristianismo. Então Paulo agora ia tratar não só desse aparente conflito entre eles, mas havia um conflito teológico. Os judeus dentro da igreja estavam dizendo que você precisava guardar a lei para ser salvo. Se você quer ser salvo, guarde a lei. O jeito de você ser salvo é guardando a lei. Sabe como se chama isto? Isto se chama legalismo. Se você guarda o sábado, se você não adultera, porque você quer ser salvo, você está pecando. Isto é errado. Teologicamente errado. Isto é uma heresia. Isto não é ensinado pela palavra de Deus. Não é isto que diz a Bíblia. Não é isso que diz Paulo. Não é isso que diz Jesus. Nós não somos salvos pela guarda da lei. E agora voltam os judeus para dentro da igreja que amavam a lei. E nós devemos amar a lei de Deus. A Bíblia diz que devemos amar a lei de Deus. Mas amar a lei de Deus é uma coisa, fazer da lei de Deus um meio de salvação é outra coisa. Isto é legalismo e isto me leva à perdição. Não é por isso que eu devo guardar a lei. Você percebe o problema que Paulo tinha agora ali dentro da igreja? E Paulo vai tratar de um tema difícil. Eu me lembro da primeira vez que eu fui estudar o livro de Romanos. Eu entendi muito pouco, quase não entendia nada, achava muito difícil. Eu tinha tentação de pular por cima do livro de Romanos, porque eu não entendia. Existiam termos novos. O livro de Romanos fala de justificação, de redenção, de salvação, de santificação. Eu não sabia o que eram estas coisas. E eu queria pular, mas a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que
toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a educação na justiça. Então, se toda a Escritura é útil e é inspirada por Deus, então eu devo estudar toda a Escritura. Agora, só fazendo um parênteses, quando Paulo, lá em Timóteo, fala toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil, Paulo está falando do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E eu sei de cristãos por aí que estão pregando que só o Novo Testamento tem valor hoje. A gente precisa ler a palavra de Deus. Paulo está dizendo que toda a Escritura... Quando Paulo escreve para Timóteo, não havia Novo Testamento. Ele estava escrevendo o Novo Testamento, se referindo ao Antigo Testamento como a Escritura, e ele dizendo, tudo é inspirado. Bom, agora o Novo Testamento, inclusive o livro de Romanos, faz parte da Escritura. Foi adicionado ao cânon, a Bíblia fechada, esta é a Bíblia. Não entra mais outro livro na Bíblia fazer parte da Bíblia. Temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento agora. E se tudo é inspirado por Deus, eu preciso estudar tudo. E o que eu fiz com o livro de Romanos? Eu pensei, eu não posso pular. Porque pode ser que exatamente esse trecho que eu pular contém algo muito precioso para a minha experiência com Deus, para o meu conhecimento da salvação. Algo que será fundamental na minha luta contra o mal e na minha perseguição pela porta do céu. Eu estou perseguindo o céu, eu quero ir para o céu. Eu quero entrar na Nova Jerusalém. Mas então eu preciso me armar